do nosso palestrante hoje, pela disponibilidade, né, de poder contribuir um pouco na nossa reunião científica de nutrologia, reunião que acontece mensal, com o objetivo da gente discutir assuntos nutrológicos, né, do serviço hospitalar e também de ambulatório. A palestra de hoje é sobre o uso do HMB, que é um suplemento muito utilizado, né, atualmente dentro da nutrologia. Vou apresentar o áudio, o currículo dele é grande. Dá uma resumida aí. Dr. Aldi é especialista em nutrologia e nutrição enteral e parenteral pela Braskem. É médico nutrólogo nas MTNs dos hospitais Santa Maggiore e Prevent Senior. É professor e também preceptor em nutrologia, né, do Hospital do Servidor Público Estadual. E ele é mestre em ciência e tecnologia de alimentos e também tem graduação em nutrição. Aldi, obrigado por aceitar o convite e boa aula. A gente geralmente deixa um tempinho no final para dúvidas e perguntas, tá bom? Pode mandar no chat também, quem quiser perguntar alguma coisa para o professor. Boa aula. Valeu, obrigado, Renan. Obrigado a todos pelo comparecimento. E vai ser uma experiência interessante de trocas de informações e de conhecimento. Um pouquinho antes da aula, a gente já estava conversando a respeito do uso do HMP em diversas situações. Eu vou trazer para vocês uma parte da palestra que nós demos no último Congresso Brasileiro de Nutrição Enteral e Parenteral, para mais voltado para o atleta. Eu acrescentei junto um pouco de HMB no paciente crítico e UTI. Vou compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Deixa eu esconder aqui a minha imagem, senão eu não consigo ver a tela. Está aparecendo aí? Sim, Beleza, então vamos para começando pela parte de HMB na atividade física e nos atletas. Conceitos, então. O HMB, que é o beta-hidroximetilbutirato, ele é metabólito da leucina. Todos aqui que trabalham com nutrição e nutrologia lembram que a leucina é um dos aminoácidos mais importantes quando nós falamos em anabolismo. Né? O HMB ele é produzido naturalmente pelo corpo em pequenas quantidades, mas também pode ser encontrado em alimentos. Ele é conhecido pelos efeitos ergogênicos, melhoria da recuperação muscular, redução do estresse oxidativo e estímulo ao crescimento muscular. Veja que é uma frase pequena, mas com um grande conteúdo, né? É uma grande promessa, um grande apelo no uso do HMB. Como que é o metabolismo da leucina, então? Quase 80% da leucina ingerida ela é empregada na síntese proteica, por isso que ela é um dos aminoácidos mais importantes no anabolismo. E 5% dessa leucina é convertida em HMB. Então, se a gente colocar aqui em números, 20 gramas de leucina é requerida para produzir 1 grama de HMB em condições fisiológicas. Se vocês já perceberam, alguns suplementos do HMB, eles vêm com mais ou menos 3 gramas. Né? Tem padrão de 3 gramas, padrão de 6 gramas. E se você transformar isso, converter reverso para leucina, ao tanto de aminoácido que é necessário para essa conversão. A síntese de HMB, ela ocorre no fígado. Quais são, então, essas teorias referentes ao HMB? Aumento da síntese proteica através da expressão do IGF-1, que é o fator de crescimento insulínico 1, e da via de sinalização da proteína do mTOR. Olha aí que interessante. A gente fala bastante do mTOR quando estamos falando em ganho de massa muscular ou então de recuperação. O HMB também atua na diminuição da proteólise do músculo esquelético através da diminuição e expressão da via ubiquitina proteossoma e também
atua no aumento da síntese de colesterol. Lembrando que síntese de colesterol é importante para a síntese de membranas, incluindo células musculares e hormônios. A gente vai falar de músculo, célula muscular e hormônio também em relação ao HMB. E por que o HMB ele é tão famoso? Né? Já faz alguns anos que eu vejo nas lojas de suplemento. Ali, quando o Renan falou do meu currículo, eu sou graduado em nutrição, então eu fui nutricionista por 10 anos antes de fazer medicina. E já naquela época, quando eu me formei, há 25 anos atrás, já estava esboçando a falar de HMB. Né? Mas como tudo nesse mundo de suplementação precisa de embasamento científico, esses suplementos acabam entrando e saindo de mercado. O mesmo já aconteceu com creatina, inclusive já foi proibida a creatina durante um tempo, pasmem, né, nos anos 2000. E o HMB também. Ele entra em voga, depois ele sai. Claro, como tudo na medicina e na nutrição precisa de evidência científica. E é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo as evidências. Né? A suplementação do HMB, então, é popular entre os atletas devido ao apelo de desempenho físico e recuperação muscular. Quais são, então, os benefícios para os atletas? Recuperação muscular. O HMB ele pode melhorar a recuperação muscular no pós-treino, reduzir o dano muscular e a fadiga. Lembra que ele entra lá no ciclo do mTOR. Promove crescimento muscular. O suplemento pode ajudar a estimular o crescimento muscular em atletas treinados. Essa frase aqui está um pouco rasa, mas nós vamos aprofundar mais adiante. Tá bom? Saúde óssea. O HMB tem efeitos positivos na saúde óssea de atletas treinados. Também nós vamos entrar mais a fundo, ver como que esse HMB atua no crescimento muscular e na saúde dos ossos. Atuação no hormônio do cortisol. A suplementação de HMB pode reduzir a concentração de cortisol durante exercícios de resistência. Lembre que a secreção de cortisol ocorre em várias situações de estresse e os exercícios de resistência, ou exercício de uma maneira geral, em algum ponto vai gerar essa secreção de cortisol. E o HMB pode atuar diretamente neste sentido. Atua também na testosterona. Então, a suplementação de HMB pode aumentar a concentração de testosterona durante os exercícios. E aqui a gente pode fazer um paralelo ao crescimento muscular. Né? A gente sabe que a testosterona ela tem o seu efeito anabólico. Então, se nós conseguirmos aumentar essa testosterona durante os exercícios, nós temos aí o crescimento muscular. E a testosterona também atua na saúde óssea, né? Aumentando a densidade óssea, inclusive. E o equilíbrio desses hormônios é importante para melhorar a performance dos nossos atletas e a recuperação muscular. Então, vamos falar um pouco sobre os estudos da suplementação dos HMBs do HMB em atletas. Lembrando, quando a gente fala em atleta, sempre se pensa em nível competitivo. Né? O atleta ele vai sempre fazer a sua atividade, seu exercício físico, também a nível de competição e superação. Então, embora os benefícios ergogênicos do HMB sejam amplamente estudados, poucos estudos se concentram na suplementação do HMB em atletas treinados. Tá? Então, atletas treinados é aquilo que eu falei. Nós temos os que participam de competição, principalmente. Bom, resumão aqui do que nós vamos ver nos próximos 4 slides. Vamos falar de cortisol, falar dos exercícios de resistência, o outro hormônio, testosterona, e os exercícios combinados de resistência e endurance. Muito bem. Cortisol, efeito catabólico muscular. É sabido que o cortisol promove a proteólise muscular, levando à perda de fibras e, consequentemente, perda de massa muscular, além de inibir a síntese. Então, é um efeito catabólico importante. Se nós pudermos modular o cortisol no exercício físico, nós podemos evitar grande parte destes danos que ocorrem no metabolismo do cortisol. O cortisol é liberado em resposta ao estresse, tanto estresse psicológico quanto ao exercício físico. Eu falei um pouquinho adiante,
anteriormente, que o cortisol era liberado em relação ao estresse. Então, vale a pena a gente lembrar que o estresse emocional, psicológico, é muito importante também. E tem todos esses efeitos danosos também na nossa massa muscular. Ocorre supressão imunológica. Lembra que os corticosteroides nós utilizamos para supressão imune em casos que nós queremos efeito terapêutico. Agora, a liberação do cortisol endógeno em excesso pode acarretar em supressão imunológica, enfraquecendo o sistema imune, levando à suscetibilidade a doenças e infecções. Muitas vezes nós ouvimos falar, às vezes, eu falo de inconsciente coletivo, a gente escuta uma informação e fica naquele subconsciente de que o nosso atleta, quando faz muito exercício, começa a ficar mais gripado e o seu sistema imune reduz. Mas qual é o mecanismo que leva a isso? Uma das explicações é o excesso de cortisol, levando também à inflamação crônica. Então, a inflamação crônica pode predispor a lesões e atrasar a recuperação. Olha só quantos conceitos interessantes relacionados ao cortisol e que nós podemos levar também em outras áreas da medicina e da nutrologia. Perdão. Falando então de exercícios de resistência, né, a musculação. O HMB, então, reduz os níveis de cortisol. Qual é o benefício disso? Proteção do tecido muscular. Lembra que a gente falou que o cortisol ele inibe a síntese e aumenta a proteólise. Então, se o HMB atua reduzindo os níveis de cortisol, ele vai, então, promover a síntese proteica e inibição das enzimas envolvidas na proteólise. Tem um efeito, então, antagônico do cortisol neste sentido. Redução de quebra das proteínas musculares e diminuição do catabolismo em geral. E a testosterona? Nós citamos a testosterona anteriormente. Sabemos que ela tem função anabólica, ajuda na síntese de proteínas, reconstruir e construir e reparar o tecido muscular, força e resistência muscular, estimula a expressão dos genes envolvidos na biossíntese da testosterona e densidade óssea, reduz risco de fraturas e lesões. O que são exercícios combinados, então? Exercícios aeróbios e anaeróbios. O HMB, nestes exercícios combinados, pode ajudar a aumentar os níveis de testosterona em atletas e o que pode promover o crescimento e recuperação muscular. Parece tudo de bom, né? Uma promessa para resolver todos os problemas, né? Quando a gente estuda o suplemento individualmente, a gente tem essa sensação de que é ele que vai resolver tudo. Muito bem, a relevância, então, para os nossos atletas, o equilíbrio entre testosterona e cortisol é de extrema importância para a performance, pelo que a gente disse anteriormente. Esse equilíbrio pode afetar o desempenho, recuperação, saúde geral e compreender como essa suplementação pode otimizar o treinamento e os resultados, nos ajuda a descartar o uso de suplementos sem benefícios comprovados. Eu citei agora há pouco que durante todo esse meu tempo de vivência na nutrição, eu já vi suplementos entrarem e saírem do mercado. Então, é assim mesmo que funciona. Há um teste, primeiro, infelizmente, um teste de mercado, falsas promessas, depois vai indo para o lado científico. Opa, entrou um eco aí, né? Onde é que eu estava? Sim. Há todos os suplementos eles acabam entrando no mercado, tem uma certa promessa no início e depois vai havendo os estudos científicos e mostrando o que realmente funciona, o que realmente e o que não funciona. E isso é bom porque nós vamos descartando aquilo que não funciona. Né? E isso a mesma coisa serve para o HMB. Então a importância do estudo do efeito da suplementação nos atletas direciona essas práticas de suplementação. Né? Saber para qual modalidade tal suplemento é interessante. E isso ajuda a consolidar as evidências científicas. Criação de estratégia de treinamento mais eficiente, qual é o horário melhor para se dar determinado suplemento, tem horário, não tem horário, e melhorando o desempenho atlético de forma segura e sem ocorrer em doping. Né? E eu trouxe este artigo, eu encontrei o mais recente que eu encontrei,
que foi aqui de 2022, né? Respostas hormonais induzidas por exercícios na administração do HMB, revisão sistemática e meta-análise. Então, eu vou explicar para vocês como que eles fizeram essa análise dos últimos artigos que levaram em consideração esses dois hormônios, né, o cortisol e a testosterona. Como foi feito, então? A revisão sistemática e a meta-análise foram realizadas para avaliar os efeitos da suplementação do HMB em atletas treinados. Veja que não é o praticante de atividade física, musculação da academia do dia a dia. Tá? É atletas treinados em competição. A revisão seguiu as diretrizes da Cochrane e incluiu estudos publicados até agosto de 2021, então é super recente. Meta-análise foi feita para estimar o efeito geral da suplementação do HMB na concentração desses dois hormônios que eu citei bastante agora, o cortisol e a testosterona. Quais foram as bases de dados utilizadas? Então, a gente conhece, né, todas. Scopus, Medline, Google Acadêmico. E essas bases foram escolhidas por sua ampla utilização na pesquisa científica e por fornecerem acesso a uma variedade de estudos relevantes. Então, é possível filtrar estes estudos para se incluir na meta-análise. Aqui estão as palavras que foram utilizadas para filtrar e escolher os artigos, né? O HMB, colocado em inglês, somado a exercícios, suplementos de esportes, resposta endocrinológica, cortisol e testosterona. Quando a gente escolhe os artigos, nós temos que ter alguns critérios, porque não se pode comparar artigos muito discrepantes em termos de variáveis, como população, idade, tudo isso tem que ser passado por uma peneira. Então, aqui o artigo, a meta-análise mostrou quais foram os critérios de elegibilidade. Primeiro, era que, assim, indivíduos saudáveis que receberam HMB como estratégia nutricional antes e após o exercício. Então, indivíduos que não eram saudáveis, pessoas doentes, tinham que ser retirados da pesquisa. As pesquisas tinham que ser originais, de ensaios clínicos randomizados e relatando pelo menos uma medida de resultado de hormônios, cortisol e testosterona. Então, pelo menos uma medida. Eu já acho pouco, né? Uma medida única, porque você tem que ter um parâmetro de comparação, né, para ver se aumentou ou diminuiu antes ou depois. Mas, enfim, esse foi o critério de elegibilidade. Talvez, se tivesse colocado isso, não teria tantos estudos para mostrar. Os estudos não foram conduzidos usando suplementações múltiplas, o que é muito comum. Agora há pouco eu falava com o Renan sobre suplementação no paciente internado, e é muito comum nós utilizarmos suplementação múltipla. A HMB, normalmente, junto com creatina, com whey protein isolado ou hidrolisado, né? Aqui ele cita também a arginina, lisina, adenosina. Então, foram retirados esses estudos que fizeram com suplementação múltipla e deixaram exclusivamente o HMB. Olha só como é que foram escolhidos os estudos. Aqui nós temos os países, né? Polônia, Irã, Israel, Estados Unidos e Austrália. A dose do HMB, eu já citei um pouquinho antes, porque eu já conheço, eu já uso na prática clínica, 3 gramas, né? E a duração dos estudos, olha como varia. 12 semanas, 6 semanas, 12, 7, 1 semana e meia, 6 semanas os outros. E veja a predominância do gênero masculino, né? Só em homens, em um estudo que tinha masculino e feminino. Idade média dos participantes, em torno dos seus 20, 22, aqui 16 anos. Né? Com relação ao estudo, aqueles que receberam HMB, aqueles que receberam controle, então todos tiveram parecidos, exceto esse aqui da Austrália, que teve um grupo que recebeu HMB, 11 indivíduos, contra um controle de 5. Tá? E depois analisado os hormônios aqui,
cortisol, testosterona em todos. Certo? Tranquilo. Modelo estatístico realizado, então, efeitos aleatórios da suplementação da HMB, concentração de cortisol e testosterona, intervalo de confiança de 95%, e esse modelo leva em consideração a variabilidade entre os estudos na meta-análise. Vamos trazer aqui para vocês os resultados. Não se preocupem que eu não vou pegar esse gráfico feio aqui, é difícil, é bastante rico, mas é difícil de ficar explicando, trouxe o resumo para vocês. Aí, ó, carinha triste. A meta-análise não encontrou alterações significativas na concentração global de cortisol e testosterona com a suplementação de HMB. Tá, e agora? Por que eu estaria apresentando um artigo que disse não use? Né? Claro que tem uma outra frase, né? No entanto, a análise de subgrupos revelou efeitos específicos em diferentes modalidades de exercício. Tá? Então, se for pegar de uma maneira geral, não teve alteração significativa na concentração desses hormônios. Claro que eu estou levando em consideração apenas o efeito do HMB nos hormônios, né? Nós temos as outras vias também de atuação do HMB. Mas, se a gente for analisar em subgrupos, coloquei aqui a carinha feliz, encontramos, né, resultados significativos na concentração de cortisol e testosterona, dependendo do tipo de exercício realizado pelos atletas. Houve, então, diminuição significativa na concentração de cortisol nos exercícios de resistência. Lembra aquele slide que eu coloquei antes falando sobre cortisol, exercício de resistência, testosterona, exercício combinado? Na verdade, eu já estava trazendo um pouco para vocês esta parte aqui, né? Para chamar a atenção de que os exercícios de diferentes formas têm efeitos positivos quando o uso do HMB. Então, a suplementação do HMB resultou na diminuição significativa na concentração de cortisol em exercícios de treinamento de resistência. Isso é benéfico para a recuperação e crescimento muscular. Tá? Então, a gente pensa HMB, exercício de resistência, musculação, diminuição do cortisol. Aumento significativo da concentração de testosterona em esportes combinados, aeróbios e anaeróbios. Então, a suplementação dos esportes combinados, aqui eu coloquei umas figurinhas só para a gente lembrar o que é esporte combinado. Né? O futebol, o tênis, né, tem o seu período de preparo e de resistência e depois de período de aeróbico. Tá? Então, houve então esse aumento significativo da testosterona com a suplementação do HMB. Então, resumão, exercício de resistência, redução do cortisol, exercícios aeróbios e anaeróbios combinados, aumento na concentração de testosterona. E tem variação dos resultados. É importante notar que os resultados podem variar de acordo com o tipo de exercício, tá? E a individualidade biológica de cada atleta. Vamos para a discussão deste artigo. Implicações dos resultados para atletas e treinadores. Então, os resultados indicam que a suplementação pode ter efeito benéfico na concentração de cortisol e testosterona, dependendo do tipo de exercício. E isso é importante para treinadores e profissionais de saúde que buscam melhorar desempenho e a recuperação e ser um bom suplemento para escolha em algumas modalidades. Agora vamos falar das limitações do estudo. Todo estudo tem a sua limitação e nós temos que ter esse olho crítico, né? Não tomar o artigo científico como verdade absoluta, como acontece muitas vezes, infelizmente, com alguns colegas. Né? Qualquer artigo científico que encontra lá no Google acadêmico ou outra busca, não é pelo fato de que está lá, é 100% de verdade. Tá? É claro que meta-análise e revisão sistemática tem a tendência de serem melhor, mas ainda assim ela tem limitação. O que nós temos aqui? Tamanho da amostra. Ao total, deu 235 participantes e foram 7 estudos. Se vocês forem ver outras meta-análises, esse tamanho de amostra aqui, ele é bem pequeno. Então, isso é uma limitação. Muito provavelmente, daqui a um tempo, quando fizerem mais estudos a respeito, pode se juntar mais estudos e apresentar alguma variação. Duração do estudo. A duração dos estudos revisados pode variar, pode afetar a validade e confiabilidade dos resultados.
Lembra que teve um ali que foi uma semana e meia, né, contra outros que eram 6 semanas? Então, a duração do estudo afeta bastante os resultados. Padrão de medição. Também, nós temos países diferentes que muito provavelmente usam padrões de medição laboratoriais diferentes. Nós aqui no Brasil, mesmo, nós já temos, dependendo do laboratório onde a gente vai fazer, o nosso hemograma você vai ter um padrão diferente, então isso é uma limitação, não deixa a amostra homogênea. E exercício, né? Falta de informação sobre a frequência e intensidade do exercício, né? Que você dizer que é um exercício de resistência, mas não especificar qual resistência, qual grupo muscular, fica muito difícil a comparação. Mas também, se a gente fosse tentar procurar uma população homogênea entre os estudos, não ia ter a meta-análise, né? Pelo menos até então, uma vez que o HMB é um suplemento relativamente novo. E as sugestões para as pesquisas futuras é HMB em atletas do sexo feminino. Vocês lembram ali que aquele estudo, o menor de todos, era o que continha atletas do sexo masculino e feminino. Então, tá aí sugestões para pesquisas futuras. Se tiver alguém me assistindo e que se interesse no assunto do HMB em atletas do sexo feminino, fica aí uma boa sugestão. Relação dose-resposta. Qual é ali foi colocada a dose de 3 gramas para todos, mas a sugestão essa dose foi elaborada de que forma? Foi testado doses menores, foram testados doses maiores, e há uma dose-resposta evidente. Além disso, mecanismos subjacentes aos efeitos hormonais. A gente falou só dos efeitos hormonais aqui, mas lá no comecinho eu falei para vocês a via do mTOR, a formação do colesterol e membranas. Tem outras coisas que nós temos que nós podemos estudar no HMB nos atletas. A padronização dos métodos de estudo. Aplicação prática. Então vamos lá. Atleta de resistência, 3 gramas por dia de HMB, 1 hora antes do exercício. Para melhorar, lembra, a resistência, cortisol. Atletas de força, suplementação pode ajudar a aumentar a concentração de testosterona e estimular o crescimento muscular em atletas de força. 6 gramas dias, dividido em 3 doses durante o dia. Aí vocês vão encontrar diversos suplementos no mercado com diversas concentrações e vocês podem, inclusive, manipular, né, e pensar se na sua prática clínica vai usar o HMB em 3 gramas, 6 gramas, 2 gramas e quanto for. Tá ok? Essa foi a parte do HMB no atleta que nós apresentamos no Congresso de Nutrologia, Nutrição Enteral e Parenteral. Eu trouxe um adendo aqui, que o outro colega havia apresentado o HMB no idoso, desculpa, o Dr. Tiago apresentou no idoso, o Dr. Diogo apresentou nos pacientes críticos. Então, eu trouxe um artigo para vocês, também recente, aqui, 2021, mostrando o impacto do HMB na perda muscular, metabolismo proteico em pacientes críticos. Vai ficar aqui um questionamento, né, porque eu sei que muitos de vocês utilizam. O Renan estava me falando que vocês utilizam no serviço. No serviço onde eu trabalho, na Prevent Senior, nós também temos o HMB, inclusive com protocolo na UTI, mas eu trouxe aqui alguns questionamentos que deixam a gente com a pulguinha atrás da orelha sempre. E isso é ciência. Muito bem. A perda muscular é uma complicação comum em pacientes críticos, resultando em consequências negativas como maior tempo de internação e maior risco de mortalidade. Todos nós que trabalhamos com MTM, e eu costumo dizer que o nosso objetivo é sempre lutar contra a desnutrição hospitalar, essa é a nossa básica, né? Mas isso inclui a perda muscular, né? E paciente que não tem uma boa massa muscular prévia, ele complica mais, né? Vocês ouvem falar bastante, os colegas intensivistas falam que o paciente não tem reserva. Infelizmente, quando nós passamos pela pandemia, quem estava a nível hospitalar na pandemia,
verificava isso também. Paciente que não tem reserva muscular complica mais. Então, o nosso objetivo é preservar essa massa muscular e tentar aumentá-la também, se necessário. Né? Então, o HMB seria um excelente suplemento nesse sentido, né? Prevenir a perda muscular nos pacientes, e esse estudo avalia a eficácia desse HMB nos pacientes internados nas UTIs. Já ouvi outra vez outros colegas apresentando temas de nutrologia, falando que o paciente crítico ele é muito semelhante ao atleta. Por isso que os suplementos que nós utilizamos em atletas, eles muitas vezes, quase 100% das vezes, se encaixam também no paciente crítico. Então, por que não também o HMB? Esse slide aqui é o resumo do que a gente vai falar do artigo, né? Ele tem uma visão geral sobre o que é HMB, a gente já viu, como afeta o metabolismo proteico também já vimos, e o que sabemos sobre a perda de massa muscular nos pacientes críticos, os resultados principais e os secundários, e as discussões com implicações, limitações e perspectivas futuras, como todo artigo científico traz. Muito bem, o HMB a gente já sabe que é o metabólito da leucina e é proposto como um suplemento nutricional para evitar o catabolismo muscular e também promover o anabolismo. O que a gente sabe de perda muscular em pacientes críticos? Vale a pena sempre lembrar que a imobilidade, principalmente a imobilidade, a inflamação, né, a desnutrição e o uso de medicamentos, tudo isso influencia na qualidade e na quantidade muscular do nosso paciente. Implica em maior tempo de internação, maior risco de infecções e taxas de mortalidade. Como o HMB, então, afeta o metabolismo proteico? É um agente anabólico e anticatabólico de proteínas musculares. Tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Você veja por que eu coloquei os atletas antes, né? O HMB no atleta antes. Porque já traz toda uma fisiologia que a gente aplica também, mais uma vez, no paciente crítico. Descrição do estudo. Então, foi um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Aí eu vi vantagem, muito bom. Os pacientes foram randomizados e receberam 3 gramas de HMB, ou o placebo. O placebo era feito com maltodextrina, e isso a partir do 4º dia de internação, por um período de 30 dias. Tá? Então, nós temos um mês aí de estudo. Teve critério de inclusão e exclusão? Sim. Pacientes de UTI dependentes de ventilação mecânica no 3º dia de internação, com trato gastrointestinal funcional. Tá? Então, aqueles pacientes que não estavam em ventilação mecânica foram descartados. Os critérios de exclusão, então, pacientes com doença grave no fígado ou rins, câncer avançado ou já recebendo outros suplementos nutricionais. Mais uma vez, é difícil a gente ter um paciente que está sobre cuidado da MTN que não esteja recebendo algum tipo de suplemento. Então, eles tiveram que escolher muito bem o paciente e escolher que aquele iria utilizar apenas o HMB. Grupo intervenção e grupo controle. Os pacientes que receberam HMB ou placebo oralmente uma vez ao dia. Todos os pacientes receberam uma dieta padrão da UTI que atendessem às suas necessidades nutricionais diárias. Tá? Então, também, mais um detalhe, dieta padrão. Tá? Todos conhecem as dietas especializadas para diabetes, controle de diarreia, polimérica, oligomérica. Então, esses aqui foram os pacientes escolhidos que utilizavam as dietas padrão. O que é dieta padrão para eles? Se for parecido com a nossa, é uma dieta polimérica. Avaliação dos resultados. O desfecho primário foi a magnitude da perda da área muscular esquelética no músculo quadríceps femoral medida por ultrassom nos dias 4 e no dia 15. Então, teve a partir do 3º ou 4º dia que foi feita a intervenção e no dia 15 foi medido novamente por ultrassom. Vocês já devem ter visto, né, se não no serviço de vocês, em algum outro serviço, o uso do ultrassom para monitorar a qualidade muscular dos pacientes internados.
Quais foram os resultados que eles trouxeram, então? População, 37 pacientes, incluindo, sendo 30 completando o estudo nos testes no dia 15. Então, de 37 para 30 pacientes. Tá? É um N considerável? Não sei. Nesse estudo, para a gente conseguir 30 pacientes também depende do tamanho do serviço. Mas, fizeram o estudo direitinho, eu acho que vale a pena a gente observar o resultado e discutir e levar para a nossa prática clínica. Resultados principais. Olha aqui o não. Não houve diferença significativa na perda de massa muscular entre os grupos com HMB e placebo nos dias 4 e 15. Poxa, Aldi, a gente veio tão empolgado para falar de HMB no paciente crítico no atleta, você vem com esse balde de água fria e fala que não houve diferença significativa. Mas a nossa vida é assim, né? Eu estou falando de um estudo só. Então, como não houve diferença significativa na composição corporal, metabolismo proteico entre os grupos e placebo, no entanto, os pacientes do grupo do HMB apresentaram uma melhora significativa na saúde geral aos 60 dias em comparação com o grupo placebo. Então, isso quer dizer o quê? Aqueles pacientes que continuaram recebendo o HMB depois tiveram uma melhora significativa na saúde geral. Okay? Então, eu acho que talvez a velocidade com que se esperava que esse efeito da suplementação ocorresse é que frustrou. Né? Nós queremos, assim, em 15 dias recuperar a massa muscular só com um HMB. Não, é mais sutil, um pouco mais lento. Conclusão, não foi eficaz na prevenção da perda de massa muscular nos pacientes de UTI, no entanto, tem um efeito positivo na saúde geral a longo prazo, conforme a gente viu no slide anterior. Implicação clínica, efeito positivo a longo prazo, tá? Contudo, estudos futuros são necessários para avaliar o efeito em outros desfechos clínicos, como, por exemplo, tempo de internação, mortalidade e qualidade de vida. Qual a limitação do estudo? Tamanho da amostra relativamente pequeno, como eu estava desconfiado anteriormente. O estudo foi conduzido em um único centro, limitando a generalização dos resultados, e, além disso, a perda de pacientes durante o estudo pode ter afetado o resultado. Lembra que não foram todos que completaram. Então, implicação clínica. Embora a HMB não tenha prevenido a perda de massa muscular, seu efeito positivo na saúde geral a longo prazo pode ser importante, como já falamos 2 vezes atrás. Perspectiva futura, diferentes populações, pacientes criticamente enfermos, então nós podemos selecionar vários, né? Ele tá paciente crítico tem de vários tipos, né? E assim também como diferentes doses que podemos utilizar, né? Eu, na minha prática clínica no serviço onde eu trabalho, nós utilizamos a HMB 3 gramas. Depois vocês podem me falar um pouco como é que estão aí no serviço de vocês. Além disso, o efeito do HMB em outros desfechos clínicos relevantes para pacientes criticamente enfermos devem ser avaliados. Tá? É isso, pessoal. Agora eu vou ficar disponível para dúvidas e foi um prazer estar com vocês aqui. Doutor Aldi, muito obrigado pela aula. Brilhou aí, muito bom. Acho que essa contextualização, né, dos aspectos da fisiologia são muito importantes, né, para a gente que trabalha com evidência científica, né? E é bem interessante essa análise dos estudos que você trouxe para a gente. A gente tem algumas perguntas, eu vou fazer uma consideração e uma pergunta também. Tá bom, beleza. Achei interessante que você comentou que o paciente crítico ele não deixa de ser um atleta, né, um maratonista. Ele tem toda aquela jornada do paciente crítico, né, onde que a gente, o que a gente se preocupa, né, que é realmente combater esse catabolismo intenso que esse paciente tem dentro da UTI, né? E você mostrou aí como efeito do HMB, né, tentar modular o cortisol, a resposta inflamatória e essa proteólise muscular. Então, acho que nos próximos anos, acredito que vai sair mais estudos aí em relação ao HMB, né, sobre a sua utilização. É aquilo que você comentou, nesse paciente crítico tem muitas interferências, né? Nem sempre
né? Quase nunca a gente consegue vencer 100% esse catabolismo, né? A gente sabe que tem que manter esse paciente na meta proteica, na meta calórica, Uhum. né? Antes de pensar no HMB e na creatina. Então, achei bem interessante porque a sua funcionalidade se aplica muito nas intercorrências que acaba tendo. E aí, minha dúvida é, HMB enteral, parenteral, oral, isso tem alguma diferença? Você tem alguma experiência sobre isso? Que está super agora em alta, né? As É, terapias injetáveis. não ouvi falar de HMB parenteral. Minto. Há um tempo atrás eu andei entrando em contato com, acho que uma manipulação de HMB intramuscular. Bom, os estudos que a gente tem aqui, eles falam de HMB enteral, né? Tanto que um dos critérios era o trato digestório íntegro, né? Ou utilizável. Então, se a gente vai usar, vamos usar de acordo com o que tem evidência científica, então é por via interal ou oral. Mas que existe outras formas, existe. Agora, se isso tem fundamento, eu não ficaria confortável de fazer experiência com meus pacientes. Mas concordo com você, essa questão das terapias injetáveis, né? Eu sempre converso com meus alunos, eu vi que tem alguns aqui presentes na sua aula, que é sempre a gente avaliar qual que é a via mais fisiológica, né, Alex? Uhum. Se o paciente tem uma via oral ativa, por que não utilizar ou a interal, né? Exato. Muitas das vezes essa suplementação parenteral não vai ser Uhum. tão efetiva, até mesmo porque as apresentações que tem no mercado de HMB parenteral é 100, 150 miligramas, é muito pouco, né? Uhum. Você mostrou os estudos aí que dose efetiva de 3 a 6 gramas, né? Uhum. Isso é importante. Temos perguntas aqui. A Deixa eu só doutora Luciane. complementar sobre esse assunto, Oi, sobre injetáveis, né? Tudo bem, gente? tudo bem, Lu? Brilhante a aula, adorei, foi muito boa. Replicar, né, que eu já tinha assistido uma vez, falei, não, legal a gente falar disso mais um pouquinho, foi muito bom. Não lembro quem, se foi o Luiz, alguém até do grupo, acho que é do IANSP, fez uma aula sobre injetáveis, né, suplementação injetável para Brano com esse, ele trouxe esse uso do HMB injetável, acho que era intramuscular mesmo. Foi o Ed, a Dani está escrevendo aqui. Ah, foi o Ed, é. E ele foi atrás disso, né, até para poder trazer evidência para a aula. E aí, as manipuladoras, né? Qual que é a referência que vocês usam de artigos? Enfim, ele foi buscar essas referências e todas as referências eram sobre o uso oral. Então, eles extrapolam o racional do uso oral, né, para poder justificar que a via venosa ou intramuscular tem a mesma aplicabilidade. E Uhum. isso não é real, né? O estudo precisa ser feito na via em que você vai administrar. Mas só para complementar, ele fez um trabalho de ir atrás dessas evidências, realmente nem quem manipula a suplementação tem artigos de referência sobre. É isso mesmo. A Dani está colocando ali no grupo que ele até falou que achou resultados de que havia malefícios, né? Então, mais uma vez eu falo, eu costumo falar isso na minha prática do dia a dia. Eu não vou fazer experiência com meus pacientes. Não tenho, não tenho esse direcionamento de fazer experiência com o paciente. Vou pegar só o que eu tenho certeza, né? Que já tem embasamento. Muito bem, doutora Aldi. A doutora Luciane perguntou se a suplementação em atletas é recomendado pré ou pós-treino. Então, não tenho essa informação no artigo, mas por via das dúvidas, você tem que ver que a ação do HMB durante esse metabolismo, da, durante a fisiologia do exercício, então, se você tomar antes do treino, você vai garantir um aporte, acredito, sanguíneo, de que esse HMB vai estar disponível durante esse exercício. Tá? Mas eu estou falando isso de conclusão. Não li nada dizendo que deve ser usado pré ou pós-treino, ou se tem uma segurança de ser utilizado a qualquer hora do dia
como a creatina. Tá? Eu estou chegando só à conclusão de que eu acho que um pouco antes do treino seria interessante. Excelente. A doutora Daniela perguntou: quando devemos pensar em HMB no paciente internado? Ah, sim, legal, Dani. Obrigado pela pergunta. Todo paciente que que passa pela nossa avaliação da nutrologia e da nutrição, que nós vemos que tem risco nutricional, de, no sentido de perda de massa muscular, eu acho que esse é um bom candidato. Claro que tem uma ressalva aqui. Como o HMB utilizado a nível hospitalar, ou pelo menos no serviço onde eu estou, ele é hidroximetilbutirato de cálcio, a função renal e os níveis de cálcio sanguíneos têm que estar controlados. Né? Se for aquele paciente que está em vias de fazer diálise ou está com uma insuficiência renal e o seu cálcio vem aumentando, aí nós temos que pisar um pouco no freio com um suplemento que vem com cálcio. Tá? Mas então, paciente com risco nutricional é um forte candidato ao uso de HMB. Muito bem. Tem uma listinha de presença aí, né? Quem for colaborador aqui do serviço, se puder assinar. O Bruno perguntou se poderia disponibilizar os artigos depois, eu posso enviar para eles. Claro, claro. Depois eu É, mando para você, você manda para eles. ótimo. Mas acho que foi muito rica a ideia de trazer esse assunto, né? E o que, como o Aldi falou muito bem, não ter evidência científica ou não ser um label não quer dizer que a gente não possa usar no nosso paciente na tentativa de fazer uma melhora, né, catabólica, né, e frear um pouco esse catabolismo, desde que utilize na dose recomendada, né, avaliando função renal, né, risco. Acho que é sempre uma decisão de risco e benefício, né? Exato. Tudo que a gente suplementa para o nosso paciente tem que estar alinhado com a clínica do paciente. Bom, Gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade em estar conosco, será sempre bem-vindo, tá? É a obrigado. última reunião do nosso ano, da nossa reunião científica. Em janeiro a gente retorna com as programações. Gostaria de agradecer também a todos que estão participando, né? A gente tem alunos aqui da nutrologia, residentes do IANSP também. Tá, com Agradecer a certeza estão aí. participação de todo mundo. E a gente tem a participação das nutricionistas também. Bom final de ano para todo mundo, feliz ano novo e que 2024 venha aí com muitas coisas boas e muitas reuniões científicas para a gente. Maravilha. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Até tchau. mais. Muito obrigado.